Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Hoje nós vamos apresentar mais um programa da série Profecias Bíblicas. Estaremos trazendo o quinto tema dessa série, Daniel e a predição da história política a nível mundial. Os 4 programas anteriores foram: primeiro, a importância do estudo das profecias; segundo, discernindo profetas e profecias; terceiro, existem profetas líderes em nossos dias; quarto, o que é o espírito de profecia? Se você acompanhou estes programas, você teve a oportunidade de entender a importância das profecias para uma fé verdadeira. Trouxemos orientações por meio das Escrituras, as quais nos ensinam a discernir profetas e profecias. Você entendeu que Jesus é o profeta prometido por Deus para a nossa época. Sendo assim, ele é a fiel testemunha. Mostramos a forma bíblica de crer e entender o que é o testemunho de Jesus e o espírito de profecia. Se você não acompanhou a apresentação destes programas, solicite o áudio, pois nós temos certeza que seu entendimento será ampliado. Nesse estudo de hoje, nós vamos ver como Deus revela ao profeta Daniel o desenvolvimento da história política a nível mundial. É um estudo maravilhoso que precisa da nossa atenção, porque é cheio de detalhes. Daniel 2, versos 20 e 22. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Quero, nesse momento, iniciar falando de algo que eu acho que é um detalhe, mas um detalhe muito interessante. Quando você lê o livro de Daniel, você vai ver há envolvimentos de deuses. Os deuses ali, os imperadores, os governadores, sempre dando credibilidade, fazendo assim, trazendo toda a glória para o seu Deus. Tanto que no próprio livro de Daniel nós vamos encontrar os amigos de Daniel sendo levados à fornalha de fogo por causa da questão de não adorar uma imagem, uma representação lá, que era uma representação do rei, a imagem que o rei levantou lá no campo de Dura. E aí você vai ver ao longo do livro de Daniel, Deus ele sempre mostrando que ele está no controle, como o texto que nós lemos aqui. Daniel disse: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele, de Deus, são a sabedoria e a força. É Deus quem revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse entendimento ele é interessante porque nós vamos ver vários imperadores se endeusando ou tomando para si, como se fosse um filho dos deuses, um descendente, um Deus encarnado, desde o Egito. Nós já estudamos as profecias, já temos comprovação disso, que Deus já demonstrou-nos que não quer que o seu povo ande em trevas quanto ao conhecimento de sua vontade e os acontecimentos vindouros. Infelizmente, muitos não conseguem entender as profecias bíblicas por militarem em organizações religiosas dirigidas por homens e não por Deus. Esses homens acabam tomando o lugar de Jesus, o profeta que devia vir ao mundo, o qual confirma as palavras de Deus transmitidas por meio dos profetas. Os profetas, quando eu me refiro, são os profetas bíblicos. Essa profecia da qual nós vamos estudar hoje foi revelada ao profeta Daniel há mais de 2.600 anos. Nela nós temos a história política da terra, as coisas que irão acontecer em nossos dias, até os dias da implantação do reino milenar messiânico. O profeta Daniel disse ao rei: estando tu, ó rei, na cama,
subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto? Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Daniel, capítulo 2, verso 29. Nabucodonosor foi dormir e pensava: o que vai acontecer depois de mim? O que vai acontecer com o meu reino? O que vai acontecer? Nabucodonosor tinha no tempo dele aquele desejo de dominar o mundo, dominar mesmo o mundo. E o seu império era um império poderoso naquela época, e ele estava estendendo as suas fronteiras para todos os lugares. E é claro que ele ia se preocupar com o que iria acontecer depois. E neste estudo nós então traremos a resposta a algumas perguntas. Quem irá governar o mundo? Talvez fosse o pensamento de Nabucodonosor, não era? Sim. Será que virá mesmo um anticristo para dominar o mundo? Ou uma nação poderosa governará o mundo? A União Europeia? Será? O que diz as Escrituras a este respeito? Qual será o último governo mundial sobre a terra? Será que é o governo do anticristo? Será? Nosso tema hoje, Daniel e a predição da história política a nível mundial. Esse é o nosso tema. Assim como o rei Nabucodonosor queria saber o que ia acontecer depois, e ele soube porque Deus o revelou, por meio do profeta Daniel. Quem foi Daniel, este profeta? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Este é Daniel, um jovem da linhagem ali de Judá, que foi levado em cativeiro para servir ao rei. Daniel 1, verso 1 ao 6 foi lido. O chefe dos eunucos trocou os nomes destes jovens. A saber, Daniel, ele pôs o nome de Beltesazar. E a Ananias, Sadraque. E a Misael chamaram de Mesaque. E a Azarias chamaram de Abednego. O verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel, capítulo 1, dos versos 7 ao 9. Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus, quando nós queremos fazer a vontade dele, Deus sempre vai dar graça e força a nós. Não importa o tamanho da dificuldade que aparenta estar em nossa frente, Deus sempre vai dar condição. Daniel 1, verso 17 ao 21. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Daniel era entendido em visões e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reinado. Daniel permaneceu até
o primeiro ano do rei Ciro. Daniel ultrapassa impérios. Daniel vai servir ao rei no Império Persa. Assim, Daniel e seus amigos ocuparam posições importantes no Império Babilônico. Daniel, capítulo 2, verso 48 e 49. Então o rei Nabucodonosor engrandeceu a Daniel. Ele deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Olha que interessante, ministro. Deus, ele é maravilhoso. Quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, por mais que o inimigo lute, Deus sempre vai honrar os servos dele. Daniel, servo de um Deus que não era conhecido dos babilônicos, mas que buscou o respeito dos babilônicos pelo seu exemplo de fidelidade a Deus. Que nós possamos também buscarmos sermos como Daniel. Eu não creio, cooperador Giliardi, que Daniel empunhava a sua fé, forçava as pessoas a aceitar a sua fé, mas Daniel vivia a sua fé. Daniel vivia o que pregava, e isto era uma pregação viva nos dias dele, eu acredito. Chegou a influenciar até o rei. Vamos então à profecia que vai nos revelar a história mundial e os domínios políticos, bem como os impérios dominantes. Olha o que nós vamos estudar. Profecia que vai revelar a história mundial e os domínios políticos, bem como os impérios que dominaram o mundo. Daniel 2, verso 1 a 8. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou. A palavra, para isso, a palavra grega para espírito, nesse texto refere à mente. Então nós vemos que a sua mente se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que lhe declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito, ou seja, minha mente. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. O rei respondeu e disse: percebo muito que vós quereis ganhar tempo, porque verdes que o assunto me tem escapado. Era duas coisas: falar o sonho e a sua interpretação. Só Deus mesmo, como os magos mesmo disseram, Segundo as palavras do profeta Daniel, o sonho de Nabucodonosor veio a ele como resposta do seu desejo de saber o que seria depois do seu reinado. Isto está em Daniel 2, verso 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, Daniel, o profeta diz, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Ele queria saber. Daniel 2, verso 9 ao 11. Disse Nabucodonosor aos magos, astrólogos, encantadores e aos caldeus: de modo que se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda, que me podeis dar a sua interpretação. O rei disse: se vocês contarem o que eu sonhei, vocês são capazes de interpretar também. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Daniel 2, verso 9 ao 11. Então, após perceber
que os magos, astrólogos, encantadores e os caldeus não podiam atender seu pedido, pois isto, segundo os caldeus, era impossível aos homens. Ouça como agiu Nabucodonosor, Daniel 2, verso 12 ao 18. Por isso o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Daniel 2, do 12 ao 18. O rei decretou imediatamente a morte de todos os sábios e magos. Daniel e os amigos não estavam nesta reunião quando o rei procurou o sonho, quando o rei pôs o mistério. Aí sai Arioque, capitão do rei, para matar os sábios. E Daniel pergunta: por que essa pressa? Aí ele conta para Daniel o que tinha acontecido. Daniel pede para ele, e ele leva Daniel. Daniel vai à presença do rei, pede tempo para o rei, e o rei dá tempo. Daniel volta para casa, faz saber o caso aos seus amigos, e vão buscar misericórdia de Deus para que eles não morram juntamente com os restantes dos sábios de Babilônia. Daniel foi orar a Deus, Daniel buscou a Deus. Daniel 2, verso 19 ao 23. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele mudou os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel procurava exaltar a Deus, Daniel procurava servir a Deus, Daniel procurava tornar ali naquele reinado de pagãos o nome de Deus conhecido. E Daniel mostra que Deus tem domínio sobre os reinos. Daniel 2, verso 25 ao 28. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. Nos últimos dias. Daniel disse ao rei: o teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Daniel 2, versos 25 ao 30, nós lemos. Um versículo que é chave para nós é Daniel 2, versos 28 e 29. Ele diz assim: o teu sonho e as visões da tua cabeça que tivesse na tua cama são estes.
O rei sonhou por quê? Porque queria saber o que ia acontecer nos últimos dias. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois destes dias. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. Vamos então ao que escreveu o profeta Daniel, dizendo do sonho do rei. Daniel 2, verso 31 ao 36. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Este é o sonho, cheio de símbolos. Nós vamos entender porque Daniel diz, o profeta, este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Ele vai dar a interpretação ao rei. Vamos recapitular o sonho do rei. Ele viu uma grande estátua. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O peito da estátua e os seus braços era de prata. O seu ventre e as coxas era de cobre. As pernas de ferro. E os seus pés, os pés da estátua, em parte de ferro e em parte de barro. Coisa interessante. Quem mantém a estátua de pé? Como diz, os próprios pés, né? E nessa parte que devia ser forte é de quê? Barro e ferro. É o mais fraco, né? É o mais fraco. Isso. Barro e ferro. O rei estava vendo a estátua quando uma pedra feriu a estátua. E feriu na onde? Nos pés de ferro e de barro. E os esmiuçou. E foi juntamente esmiuçado quem? O ferro, o barro, o bronze, a prata, né? E o ouro. E o vento fez o quê? Os levou. A pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. A estátua desaparece. Esmiuçar é reduzir a pó, é transformar em pequenos pedaços, pulverizar. Desapareceu. Depois que a pedra bate na estátua, a organização, o barro, o ouro, o ferro, tudo desaparece. Acreditamos não haver dúvida que a estátua deixou de existir. Há dúvida, cooperador Giliardi? Não pode haver, não? Não, de maneira nenhuma. Daniel 2, verso 35, na versão da Bíblia Difusora, diz o que do verso 35? Então, com a mesma pancada, olha só, pancada, né? Foram feitos em pedaços o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, e semelhantes ao pó, que no verão voa da ira. Foram levados pelo vento, sem que deixassem qualquer vestígio. A pedra que tinha embatido contra a estátua transformou-se numa alta montanha que encheu toda a terra. Daniel 2, verso 36, o profeta diz ao rei, este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Daniel 2, verso 37 e 38. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. O rei Nabucodonosor queria saber o que seria depois dele. E segundo as palavras do profeta Daniel, Daniel diz, a mim me foi revelado esse mistério, para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Ver Daniel ali 2, verso 30.
Deus, por meio da figura de uma estátua, de um homem sendo derrubada por uma pedra, revelou os acontecimentos políticos, o surgimento e quedas dos reinos dos homens e o estabelecimento do reino milenar messiânico. É isso que nós estamos estudando. Tu, ó rei, é rei de reis. Quem é a cabeça? Ele diz: o próprio Nabucodonosor. Ao rei do império babilônico Nabucodonosor foi dito, capítulo 2, verso 38. Tu és a cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro era Nabucodonosor, o império babilônico. Nabucodonosor era a personificação de Babilônia. Não pode falar de Babilônia se não falar de quem? Nabucodonosor. Este era a personificação de Babilônia. Vamos trazer aqui algumas informações sobre o império babilônico. O império babilônico é um dos principais períodos do mundo antigo e estava localizado na região hoje conhecida como Iraque, nas terras que atravessam os rios Tigre e Eufrates. Dividido em duas fases, estavam localizados na região sul da Mesopotâmia. As duas fases são separadas pelo domínio dos assírios. O primeiro império babilônico durou de 1792 a.C. até 1750 a.C. E o chamado Neobabilônico, esse segundo período, foi de 626 a.C. até 539 a.C. O fim do Império Babilônico é marcado pelas conquistas de Ciro, o Grande, quando se inicia o Império Persa. A fonte está em www.todamateria.com.br/Império Babilônico. Temos assim a história confirmando a história bíblica. Quem duvida das Escrituras, lê a história e vai ver que a profecia, ela não é nada mais do que a história contada com antecedência. É uma história contada com antecedência. E isso força uma pessoa de bom raciocínio a crer nas Escrituras e crer que Deus está no comando das coisas, apesar dos homens acharem que pode fazer o que querem. O profeta Daniel continuou trazendo a interpretação que Deus revelou a ele ao rei. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Daniel 2, verso 39. Então Daniel fala que levantaria um reino inferior ao de Nabucodonosor. Este reino inferior representado pela prata, um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Daniel 2 e 39. Então Daniel já está falando de 3 reinos aqui, 3 impérios. Assim, o Império Babilônico, simbolizado pela cabeça de ouro, o governante Nabucodonosor, durou do ano 606 a.C. a 538 a.C. Assim como os metais eles vão inferiorizando, acontece com os impérios também. Que reino seria este então a suceder o Império Babilônico? O próximo império é representado pelo peito e os braços de prata da estátua, Daniel 2, verso 32. Babilônia parecia inexpugnável, suas altas muralhas figuravam-se intransponíveis. Só a força bruta não seria jamais suficiente para derrotá-la. Num cenário assim, a inteligência teria que trabalhar muito. Temos de Heródoto, de Helicarnasso, esse historiador, um relato detalhado de como aconteceu a queda de Babilônia. Ciro, entenda-se aqui o próprio rei e seu estado maior, constatou que nas cercanias da cidade havia um velho lago, já usado no passado, e que estava praticamente seco. Assim, colocou seus melhores soldados, que dividiu em 2 grupos, perto de onde o rio Eufrates entrava em Babilônia e perto de onde saía. Depois determinou que os sapatadores construíssem um canal que ligasse o Eufrates ao lago e permitisse um desvio das águas, de modo que o nível do rio baixasse o suficiente para ser atravessado por forças pedestres. Muita inteligência, não era não? E aí o que acontece? Quando os soldados, aguardando em seus postos, viram que a água havia baixado, entraram no leito do rio e passaram para dentro da cidade. Ao que tudo indica, era noite, quando essa manobra se verificou. Porém, o curso do Eufrates, mesmo dentro de Babilônia, era muito bem protegido. Altos muros margeavam o rio, e o acesso a ele se fazia por enormes portões que eram habitualmente fechados durante as horas da noite. Desse modo, aponta Heródoto, teria sido facílimo aos babilônios
promover um verdadeiro massacre de persas se tão somente tivessem postados no alto do muro, encontrando um aprazível entretenimento em assitiar os invasores. Mas isso não aconteceu, e por um motivo que fez toda a diferença nessa história. Naquela data estavam os babilônios, tanto os poderosos como a gente comum, comemorando uma de suas festas religiosas. E, seja por descuido, seja por excesso de confiança, ninguém se lembrou de fechar os portões que davam acesso ao rio. Mesmo sabendo que os inimigos andavam por perto, eles não se lembraram de fechar os portões. Os persas, entrando sorrateiramente, já havia tomado controle da periferia da grande metrópole, enquanto os moradores da região central, bem como a elite dominante, envolvidos na festança, nem faziam ideia do que se passava. Era 539 a.C. Chegava ao fim a hegemonia babilônica. Isso foi postado por Martha Lansing. Então nós vemos que mesmo o Império Persa sendo inferior, como diz a profecia de Daniel, e Babilônia com uma grande segurança, deixaram os portões abertos e o reino Medo-Persa tomou ali Babilônia. Vamos a um relato bíblico que vai nos ajudar e vamos ver a harmonia deste com a história. É um relato grande, mas eu não vou ler não, vou só resumir para vocês, mas leia depois com atenção em casa. Daniel 5, verso 1 ao 31. O rei Belsazar deu um grande banquete aos seus ali convidados, estavam todos ali sentados, convidados, mandou buscar lá no tesouro os copos, as taças que tinha tomado do templo em Jerusalém, e trouxe ali, e tomava com suas concubinas e com seus convidados vinhos ali, e estavam todos naquela festa ali, e de repente acontece algo, uma mão ali começa a escrever ali, ó, na parede, começa a escrever na parede ali, e vai escrevendo, e o rei começa a ficar assustado, chama os seus magos, os seus encantadores, e ninguém deles consegue dizer para ele o que estava acontecendo. Ainda que ele prometesse bens e riquezas a eles, mas eles não conseguiam. E aí de repente a rainha entra e diz assim, não fique preocupado, há um homem aí que ele pode dizer para você o que está acontecendo. Mandou chamar a Daniel para que Daniel contasse ao rei o que estava acontecendo. E quando Daniel vem para contar para o rei, Daniel, ele vai chamar a atenção do rei. Ele fala, olha rei, tu não te humilhaste, lembra do teu pai virou animal, foi para o campo porque não reconheceu a glória de Deus, e depois que ele reconheceu a glória de Deus, você deveria reconhecer, você é soberbo, e por isso você não reconhece. O que estava escrito era assim, ó, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, o profeta Daniel está falando para o rei. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado, o profeta mencionou o nome, aos medos e aos persas. E olha o texto sagrado que diz, e naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Diz o profeta Daniel que o reino seria dado aos medos e persas, conforme a profecia estava prevendo. Lembra dos peitos e os braços, 2 braços, não é isso, cooperador? Sim, sim. Era uma força de 2 povos, medos e persas. Belsazar glorificava os seus deuses, estava dando uma festa ali e trouxe ali os utensílios sagrados que era pertencente ao templo de Deus para o seu convívio ali na sua festa aos seus deuses. E o texto de Daniel 5, verso 1 ao 31 relata que naquela mesma noite, conforme a história registra, Babilônia foi sitiada e o reino de Belsazar, o reino de Babilônia, teve o seu fim. Nota bem, os reis sempre usavam as figuras dos deuses para assim fortalecer a manutenção da unidade do seu império. O símbolo então, peito e braço de prata, governantes Ciro e Dário, o império Medo-Persa, que vai reinar do ano de 538 a 331. Os medos e os persas conquistaram a Babilônia em 538 a.C. Exatamente como a imagem tinha 2 braços, como nós falamos, o império seguinte foi uma aliança entre 2 povos, medos e persas, e eles eram hábeis com as mãos, especialista em trabalhos manuais e construção, e era mesmo, né, que a história registra, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a expansão da Pérsia? A expansão da Pérsia
somente foi possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que estiveram no seu poder. Quem deu início ao Império Persa foi Ciro, o Grande, de 560 a.C. a 529. Porém, o desenvolvimento da civilização se deve principalmente a Dário, o Grande. Este foi responsável por grandes construções, principalmente da Estrada Real, cujo objetivo era manter a hegemonia dos povos conquistados. Seguiu-se a Dário, Xerxes I, e o último imperador persa foi Dário III. Era preciso organizar a população que havia sido conquistada. Assim, a reforma administrativa realizada no governo de Dário deu origem às satrápias, províncias governadas pelos sátrapas. Com receio de perder a sua soberania, os olhos e ouvidos do rei eram pessoas de confiança encarregadas de vigiar os sátrapas. Fonte www.todamateria.com.br/peças/Juliana Bezerra, professora de História. Daniel 6, verso 1 ao 3, vai trazer a forma como Dário dividia a administração. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, sobre esses príncipes 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, o espírito do nosso Deus, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel 6, verso 28. E esse Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel ultrapassa os impérios. Algo que nós achamos aqui interessante trazer aqui: os capítulos do livro de Daniel não seguem uma ordem cronológica. Veja os exemplos. Daniel 5:30, naquela noite foi morto Belsazar, filho de Nabucodonosor. Daniel 6:1, e pareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 príncipes. Olha aqui, nós saímos do 5, vamos para o 6, já vamos pegar uma sequência de outro rei. Já no capítulo 7, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Olha o capítulo 7, ele morre no capítulo 5, mas nós estamos falando do capítulo 7. Teve Daniel sonhos e visões. No capítulo 8, e no terceiro ano do reinado de Belsazar, capítulo 8, ele morre no capítulo 5, nós estamos falando já do capítulo 8. Nós vamos no capítulo 10, e no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Ciro, rei da Pérsia, no capítulo 10. Capítulo 9, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Percebe que uma cronologia. E a profecia que nós estamos estudando está em Daniel 2:1, e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos. Eu acho que isso é interessante, não é, cooperador Giliardi? Muito interessante. Porque esse entendimento, esses relatos não seguem numa ordem cronológica, é uma senha para o entendimento da profecia também. O Império Medo-Persa governou de 538 a 331. O Império Medos e Persas foi conquistado pela Grécia. Daniel 2, verso 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. A cabeça é o Império Babilônico. O seu peito e os seus braços de prata. Império Medos e Persas. E o seu ventre e as coxas de cobre. É onde entra agora o terceiro reino visto por Daniel, que é o Império Grego. Então Deus, ele comparou os gregos ao ventre, por ser eles um povo hedonista, ligado ao prazer, sempre em busca de prazer, simbolizados aqui pelo ventre e os desejos da carne. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, nasceu em 356 a.C., na Macedônia, ao norte da Grécia. Foi o príncipe e rei da Macedônia, conquistou um dos maiores impérios do mundo, com um território compreendido da Macedônia até a Índia. Fonte todamateria.com.br. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre Alexandre. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, assumiu o reino da Macedônia após a morte do pai. Uma vez consolidado o poder diante da poderosa Antenas, marchou para conquistar o Oriente. Esta região, como passagem obrigatória entre o Ocidente e o Oriente, sempre foi cobiçada pelos gregos. Ali se encontra o Império Persa, que constituía um obstáculo para a expansão dos helenos. No ano de 334 a.C., Alexandre atravessou o Helesponto,
faixa de mar entre a Grécia europeia e a Grécia asiática e apossou-se da Ásia Menor. Em seguida, venceu o exército persa, comandado pelo próprio rei Dário III. Dirigiu-se para a Fenícia, onde tomou o porto de Tiro. Marchou para o Egito, que era dominado também pelos persas, e ali se fez coroar Faraó. Diante do poder de Alexandre Magno, Dário III propôs um acordo de paz, porém este foi recusado. Em 331 a.C., os persas foram vencidos definitivamente. Como o imperador Alexandre avançou para as principais cidades persas como Babilônia, Suzã e Persépolis, nós vemos que ele avançou nessas principais cidades. O exército de Alexandre prosseguiu e chegou à Índia, onde percorreu a região do rio Indo. Ao tentar se dirigir para o rio Ganges, sofreu sua primeira e única derrota. A recusa de seu exército de continuar. Cansado dos 8 anos de luta, seus guerreiros queriam voltar para casa. Fonte, todamateria.com.br. Enquanto ele submetia os reinos, ele fundava cidades, a exemplo a cidade de Alexandria, que se tornou um centro da difusão da cultura grega no Oriente, e a mais famosa delas no Egito, e abrigou a mais importante biblioteca da antiguidade. Isso a história reconhece. Alexandre Magno morreu deixando um dos mais vastos impérios conhecido até então. Como seus filhos ainda eram pequenos, o império de Alexandre acabou dividido entre os seus principais generais. Até hoje os historiadores especulam sobre a causa da sua morte. Alguns pensam que ele teria sido envenenado por um inimigo, enquanto outros sustentam que ele contraiu malária durante a viagem para a Babilônia. Logo, seu vasto e heterogêneo império se desagregaria. No século 2 e 1 a.C., os reinos helenísticos aos poucos foram conquistados pelos romanos, que se tornaram sucessores do império criado por Alexandre Magno. Fonte www.todamateria.com.br/persas/Juliana Bezerra, professora de História. É interessante que nós estamos trazendo da história paralela com as escrituras, não é isso, cooperador Giliardi? E tudo se confirma. Agora, olha a intenção, cooperador Giliardi, de Alexandre. Olha o que ele queria. Plutarco, ele diz assim: era a sua vontade, era a vontade de Alexandre tomar toda a terra e tornar ela toda habitável, sujeita à mesma razão e a todos os homens e cidadãos do mesmo governo. Ele queria fazer com que todos tivessem um domínio só. A vontade dele era tornar toda a terra habitável e sujeita à mesma razão e todos os homens e cidadãos ao mesmo governo. Ele queria criar um governo mundial, não era isso? Isso. Ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu isso? Porque o governo mundial não é dos homens. Não será dos homens. Assim, o império de Alexandre e seus 4 generais, simbolizado pelo ventre e a coxa de cobre, durou de 331 a.C. a 168 a.C. Daniel 2, verso 33, as pernas de ferro representam o Império Romano. E os seus pés em parte de ferro e em parte de barro representam a divisão do Império Romano, e a história confirma isso. Roma foi o império seguinte, simbolizado pelas 2 pernas de ferro da estátua. E foi o mais forte de todos, governou o mundo com mãos de ferro. Mais tarde o império foi dividido em ocidental e oriental. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos, começou em 27 a.C. e terminou em 476 d.C. Estendia-se do rio Reno para o Egito e chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabelecia uma conexão com a Europa, a Ásia e a África. E tornou-se um império continental, não é isso? Isso. A influência dele. Isso você pode ler também em www.todamateria.com.br/Juliana Bezerra, professora de História. Daniel 2:40. E o 4º reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas. Assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Os imperadores que mais marcaram o Império Romano foram Otaviano Augusto, primeiro imperador de Roma, foi responsável por acrescentar muitos territórios ao império. Cláudio, seu primeiro feito foi conquistar a parte da Grã-Bretanha. Nero, considerado excêntrico e louco, assassinou a mãe, a irmã e condenou um grande número de cristãos à morte. Tito,
ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão, né, Tito Vespasiano. Trajano era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império Romano atingiu a maior extensão. Adriano ordenou a construção uma muralha com seu nome, a Muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha, né? O objetivo era conter os bárbaros. Aí nós temos também o Diocleciano, dividiu o império em duas partes, oriental e ocidental. Constantino proibiu a perseguição aos cristãos, uniu novamente o império e escolheu Bizâncio como capital, rebatizou a cidade de Constantinopla. Também temos Rômulo Augusto, último imperador de Roma. E Constantino XI, né? 11º, foi o último imperador do Império Romano Oriental. Morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos. Isso, fonte Juliana Bezerra, professora de História. Algo que eu quero trazer aqui é Constantino, que proibiu a perseguição aos cristãos e uniu novamente o império e escolheu Bizâncio como a capital. Olha aquilo que nós falávamos sempre. Constantino, ele viu que essa questão de deuses era interessante para manter a unidade do império. E havia uma força nos dias de Constantino crescendo e tomando conta do mundo, que era aquilo que Cristo pregava. E Constantino, ele olha para esses que eram fiéis a Cristo e fala: se eu tivesse soldados fiéis desse jeito, eu avançaria, conseguiria o meu feito. E se eu tivesse alguém que se dedicasse a uma religião como esse povo se dedica? E ele resolve misturar, trazer a religião para dentro do seu império e assim unificar o império. Isso é muito interessante para os capítulos que nós vamos estudar no capítulo 7 de Daniel. Muito interessante sabermos disso. Quais fatos interessantes ocorreu quando se via as pernas e os pés da estátua? O rei estava olhando as pernas e os pés da estátua. Daniel 2, do 41 ao 43. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, e em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro. Pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E, como os dedos dos pés eram em grande parte de ferro, e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Esses fatos são interessantes. O rei Nabucodonosor estava olhando as pernas e os pés da estátua. E aí ele viu que o que sustentava a organização ali das nações, essa organização que os homens tinham criado, eram os pés que seguravam essa organização, essa estátua. Mas os pés eram frágeis, eram de barro e de ferro. Sim. E aí o profeta, revelando o sonho a Nabucodonosor aqui, a interpretação, ele vai falar de uma divisão do Império Romano aqui. Ele está falando disso, da divisão do Império Romano, ele está falando. E foi o que aconteceu. Entre os anos 351 e 476, Roma foi invadida pelos povos bárbaros do norte da Europa. Dessa invasão surgiram 10 reinos separados, a saber, os alamos, os burgudos, os suevos, os anglo-saxões, os visigodos, os lombardos, os érulos, os francos, os vândalos e os ostrogodos. 3 reinos desses foram destruídos entre o ano 493 e 538 depois de Cristo. Os outros 7 formam as atuais nações da Europa. O Império Romano do Ocidente teve como uma das principais causas de sua queda as invasões bárbaras protagonizadas pelos povos germânicos que habitavam a região leste das fronteiras do Império. Ao lado da decadência da economia escravista e da destruturação militar, as invasões bárbaras foram apontadas por historiadores como um dos principais processos que levaram ao fim do maior império da antiguidade, ou seja, o ferro não se mistura com barro, né? Nós vemos aí. Os bárbaros recebiam essa denominação, essa palavra é de origem grega, porque os gregos não entendiam a língua do povo do norte. Aos ouvidos dos gregos, esses povos balbuciavam algo como bar, o que deu origem à palavra bárbaro, que passou a designar estrangeiro. E em latim era os bárbaros chamados. Para os romanos, eles eram os povos que não falavam latim, não seguiam as leis romanas e também não participavam da sua civilização. Em 476, o líder dos érulos, Odoacro, comandou a invasão e o saque de Roma, destronando o último imperador romano
Rômulo Augusto, Odoacro enviou as insígnias imperiais à capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, decretando o fim do Império do Ocidente, registrado por Tales dos Santos Pinto. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 476 é considerado pelos historiadores o marco divisório da antiguidade para a Idade Média, onde cumpriu-se a profecia. Ainda que tentaram juntar ali, os imperadores juntavam casamento de um povo com outro, tentando criar uma unidade, um império mundial, mas não conseguia, porque não haverá império mundial se não for o de Cristo. Não tem espaço na profecia para o império mundial. A história confirma a divisão do Império Romano e o surgimento das nações da Europa. Que nações são estas hoje? Os anglo-saxões são quem? Hoje, Inglaterra. Os alamanos? Hoje, Alemanha. Os francos? Hoje é a França. Os burgundos? Suíça. Os suevos? Hoje, Portugal. Os vândalos? Hoje, Itália. Os visigodos? Hoje, Espanha. E os lombardos foram destruídos, os elos foram destruídos, os ostrogodos também foram destruídos. Entre os que tentaram criar um império único, podemos mencionar quem aqui? Carlos Magno, do século VIII, Carlos V, do século XVI, e também o Luís XIV, do século XVI. Napoleão Bonaparte, do século XIX, Kaiser Guilherme e Adolfo Hitler, do século XX. Todos esses tentaram criar um império único e não conseguiram, porque Deus diz por boca do profeta Daniel 2, verso 41 a 43: quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humanas, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Tem gente que fala aí que vai criar uma união, um governo mundial, estão por fora da profecia, né? Vamos trazer aqui o cooperador Giliardi, que acho que é interessante, os países que foram colonizados por uma dessas nações aí que surgiram dessa divisão. A Inglaterra. A Inglaterra colonizou a Índia, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá. Todos esses países são independentes hoje, olha só. A Alemanha colonizou Togo, Camarões, as Ilhas Marshall, as Ilhas Caroline e Palau, as Marianas Alemãs, Samoa, Namíbia, Tanzânia, 3 territórios que estão atualmente na Papua Nova Guiné, todas na África. A França colonizou a Guiana Francesa e parte do Canadá, né? Isso. O Portugal, como conhecido bastante, Brasil, América, Moçambique, Angola, entre outros territórios da África. Países colonizados pela Espanha foram quais? Foram México, Peru, Panamá, Bolívia, Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Paraguai, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai. Todos na América. Deus ele revela ao profeta Daniel que a inauguração do reino milenar messiânico acontecerá no momento em que o mundo estará vivendo uma divisão política que indica a divisão de poderes. Não há espaço na profecia para um governo ditador mundial. O profeta Daniel registrou isso no capítulo 2, versos 44 e 45 e 47. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste, ele está contando para o rei, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel à sua interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis,
e revelador de mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Daniel 2, verso 44 a seguir. Esta pedra representa o reino vindouro de Cristo, que será implantado sobre a terra, e o seu domínio será de mar a mar, e sua extensão universal. Quando fala de mar a mar, está falando de um domínio mundial. Salmo 72, mundial. Todos os povos se renderão, e a paz será finalmente restabelecida por meio desse domínio. Isaías 2, verso 2 ao 5. Apocalipse 11, verso 15 ao 18, registra isso para nós. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir. Tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir o que destrói a terra. Não há espaço para anticristo, não há espaço para um governo mundial que não seja o de Cristo. Assim nós estamos trazendo a profecia, onde mostra uma estátua representando a organização política que os homens trariam sobre a terra, até quando Deus termina com os governos dos homens, como nós lemos. Os homens vão irar, mas não tem jeito. Jesus estabelecerá o seu governo aqui. Então, contemplando os pés da estátua, uma pedra foi cortada sem mão e lançada aos pés, esmiuçando-a totalmente. Sem mão significa que algo, independente da ação do homem, vai destruir isso. Após arrasar com a imagem, a estátua, a pedra se tornou num grande monte e encheu toda a terra. Como entender o significado da pedra que esmiuçou os pés da estátua? O que ocorreu com a pedra? A pedra representa a vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino aqui na terra. Daniel 2, 44 e 45. Note que depois do quarto reino mundial, não existe mais nenhum reino de domínio humano mundial. Olha que interessante. O quinto reino é o de Cristo. Igualmente, após ferir e esmiuçar a estátua, a pedra se torna um grande monte e enche toda a terra. A pedra não retorna nem enche o céu. Monte significa reino, e os profetas Isaías e Miqueias o apresentam como um monte da casa do Senhor, e falam do comportamento das nações dentro desse governo. Isaías capítulo 2, versos 2 a 4, e Miqueias capítulo 4, do 1 ao 3. Outro detalhe importante é que não existe nenhum espaço entre o esmiuçar dos reinos terrenos e o estabelecimento do reino messiânico de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses fatos bíblicos contrariam os modernos teólogos que advogam um quinto reino humano, ou seja, o do anticristo, com um período de 7 anos para a vinda do reino de Jesus. Contraria também os que defendem um estágio de 1000 anos no céu. Reconhecendo as profecias e estudando-as, vamos compreender que o quinto reino é o de Jesus Cristo, a pedra enviada sem auxílio de mãos humanas. Louvado seja Deus. Daniel 7, verso 26. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Não há outro reino que não seja de Cristo. Nosso próximo tema: as 4 bestas e os impérios mundiais, o desenvolvimento religioso na influência desses reinos aqui. Que Deus abençoe. Convido você para estar orando conosco nesse instante. Eterno, soberano Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ainda, ó Deus eterno, que os homens não entendam que o Senhor, ó Deus querido, está no controle das coisas. O Senhor tem planos maravilhosos para nós e nós acreditamos na tua palavra transmitida por meio dos seus santos profetas. Acreditamos em toda a orientação que o Senhor tem nos dado. E por isso, ó eterno, nós te louvamos e agradecemos. Te damos graças, ó Deus, porque a tua bondade, a tua misericórdia tem manifestado em favor de homens e de mulheres. Assim como o Senhor, quando enviou o profeta Jonas ali em Nínive, quando o profeta encontrou endurecido, porque Nínive talvez fosse uma nação que eles subjugavam eles, por algum motivo ele não deu a devida atenção, e o Senhor mostrou para ele que o Senhor tem misericórdia. Não hei eu de ter misericórdia, foram essas palavras do Senhor, ó Eterno.
de mais de 120 mil pessoas, fora animais. Nós sabemos, ó Eterno, que o Senhor é um Deus de misericórdia. E como diz a tua palavra, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que os homens venham se arrepender para a salvação e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso. Rogamos que o Espírito do Senhor, ó Eterno, possa estar no coração de cada pessoa, para que elas possam compreender a tua palavra, para que possam chegar ao conhecimento da verdade, para assim ser libertas. Sabemos que Satanás tem preparado este mundo para o maior engano da história. Assim como nos dias do nosso Senhor Jesus, os homens, por não ter conhecimento da profecia, não identificaram ele como Messias. Assim Satanás tenta hoje, ó Deus eterno, fazer com que os homens esperem e estejam esperando a vinda de um anticristo, a vinda de um governo mundial. E nós sabemos que esse governo virá, mas não é o anticristo, é o ungido da tua parte, o nosso Senhor Jesus. E assim a humanidade está sendo preparada para receber Jesus como se fosse o anticristo. Tem misericórdia, Deus eterno. Ilumina a mente e os corações das pessoas para que possam entender que o Senhor está no domínio de todas as coisas e que o Senhor tem planos maravilhosos para a vida de cada um. Nós agradecemos por tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. E eu oro por cada pedido de oração. Estenda suas mãos de misericórdia, seus braços de força, seus braços de graça sobre a vida de cada um de nós, e que nós possamos nos fortalecer diante da tua presença santa. Esse é o nosso pedido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Amém.